O governo vai pagar bolsa de R$ 2.000 por ano para alunos do ensino médio. E você vai ver também. Inflação sobe em janeiro, mas menos do que o esperado. O movimento abre espaço para nova redução dos juros. Trazemos um alerta aos motoristas profissionais. O prazo para realizar o exame toxicológico e regularizar a situação foi estendido. O Tribunal Mundial ordena que Israel tome medidas para prevenir atos de genocídio. Protestos continuam na França. Agricultores bloqueiam rodovias importantes antes de anúncios do governo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Te faço o convite de sempre. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O programa Pé de Meia pode pagar até R$ 9.200 para alunos de baixa renda concluírem o ensino médio, isso no período de 3 anos. Vamos ver. O governo federal informou que o valor a ser pago aos jovens inscritos no CadÚnico durante os 3 anos letivos integra o programa Pé de Meia. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o benefício será dividido em um pagamento de R$ 200 no ato da matrícula, seguido de 9 parcelas de R$ 200 para garantir a frequência dos estudantes em, no mínimo, 80% das aulas regulares. Na prática, vão ser pagas 10 parcelas de R$ 200 ao longo do ano. E no momento da conclusão do ano letivo, cada aluno receberá R$ 1.000 pela aprovação na série em que está matriculado. O programa prevê outros R$ 200 adicionais para quem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. O Pé de Meia busca reduzir a evasão escolar e incentivar que os jovens de escola pública façam o Enem e o ingresso na universidade. O presidente Lula falou que também é preciso valorizar o professor e os estudos. Se o professor não estiver sendo tratado com decência e com respeito, se ele não estiver ganhando o suficiente para cuidar da sua família em casa, a tendência é ele não estar trabalhando animado. A segunda coisa é a comunidade local. Tentar convencer o pai e a mãe de que ele tem que saber como é a coisa dentro da escola. Como é que o professor está dando aula para o seu filho? Se o seu filho sai aprendendo a lição a cada aula. Se o seu filho vai se preparar para a prova a cada mês ou quando fizer a prova. Como que é o banheiro da escola, como que é a área de lazer da escola, ou seja, o pai e a mãe precisam ser parceiros para que a gente possa fazer dar certo um programa desse. O governo federal informou que o novo PAC vai priorizar obras para a prevenção de desastres relacionados às chuvas. Devem ser destinados cerca de R$ 6 bilhões para obras em encostas e também para drenagens. Após temporais deixarem rastros de destruição pelo Brasil nos últimos meses, o ministro da Cidade, Jader Filho, confirmou que o novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, vai priorizar obras de drenagem e contenção de encostas. Com os eventos climáticos, que são cada vez mais violentos, a ideia é ajudar os municípios mais atingidos. Jader falou que já recebeu sinal verde do Ministério da Casa Civil e que há diálogo com as prefeituras para a definição de prioridades, visto que o recurso é limitado. Para definir quais serão as obras prioritárias, dentro deste eixo serão utilizados 2 filtros: o tamanho do risco que há na localidade e o número de pessoas impactadas por suas condições. Essas ações fazem parte do PAC Seleções, no eixo de cidades sustentáveis e resilientes, que visa atender projetos apresentados por prefeitos e governadores em áreas essenciais. O governo reserva R$ 65 bilhões para a primeira fase. Para a contenção de encostas, o valor previsto nesta fase é de R$ 1.670 bilhões. Já para a drenagem urbana, de R$ 4 bilhões e 800 milhões. A maior parte do dinheiro vem do Orçamento Geral da União, mas também há recursos do FGTS. A segunda etapa dos Seleções, com mais de R$ 70 bilhões, deve ser lançada no início de 2025.
Ao todo, o novo PAC conta com cerca de 15 bilhões de reais para a prevenção de desastres. As obras de contenção de encostas se concentram nas regiões Nordeste e Sudeste, enquanto as de drenagem estão em todas as regiões do Brasil. Puxada pelos alimentos, a prévia da inflação subiu em janeiro. O resultado ficou abaixo do piso das estimativas de analistas do mercado financeiro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,31% nos preços em janeiro. Segundo o IBGE, o índice teve uma leve desaceleração de 0,09 ponto percentual quando comparado com o mês anterior, quando teve alta de 0,40% para dezembro. Já no mesmo período do ano passado, o IPCA 15 foi de 0,55%. Com os resultados, o IPCA 15 acumulou 4,47% em 12 meses. O índice ficou abaixo da expectativa do mercado, que iam de 0,38% a 0,60%, com média positiva de 0,47% no mês. Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 7 tiveram alta em janeiro. O destaque absoluto foi o grupo de alimentação e bebidas, que subiu 1,53% no mês. O item teve uma forte aceleração contra o mês anterior. A alimentação no domicílio, subgrupo que mede os preços de alimentos in natura, teve uma alta expressiva no mês, de 2,04% contra 0,55% em dezembro. A batata inglesa, tomate e o arroz foram os destaques da alta. Já a alimentação fora do domicílio teve uma desaceleração, de 0,53% de dezembro para este mês em 0,24%. Em saúde e cuidados pessoais, a alta de 0,56% foi influenciada pelos planos de saúde. O grupo Transportes registrou deflação em janeiro, com alívio no preço das passagens e também dos combustíveis. O governo estuda criar um aplicativo com linhas de crédito para pequenos empreendedores. A ferramenta também pode formar um fundo de garantia para novas linhas de financiamento. O Ministério do Empreendedorismo estuda opções de crédito para micro e pequenas empresas. Também é estudada a possibilidade de o dinheiro recuperado por meio do Desenrola para empresas compor um fundo de garantia para novas linhas de financiamento. Segundo a pasta, a pessoa indica até quanto ela pode pagar por mês e o aplicativo aponta quanto de empréstimo é possível ceder em quantos meses. Devem compor as opções para os empreendedores linhas de financiamento anunciadas pelo governo no final do ano passado, que somam 30 bilhões de reais. Além do crédito de bancos públicos, a pasta também quer contar com crédito privado. O principal impasse para novas linhas de crédito é a necessidade de garantias. Uma das ideias é criar um fundo que será abastecido pelo dinheiro recuperado no Desenrola, voltado para empresas. O novo programa de renegociação deve focalizar empréstimos do Pronamp, que somam mais de 50 bilhões de reais. O Conselho Nacional de Trânsito prorrogou o prazo para motoristas profissionais realizarem um exame toxicológico periódico. A determinação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Os motoristas que perderam o prazo para a realização do exame toxicológico vão ter mais uma chance de regularizar a situação. A determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro para identificar o uso de substâncias psicoativas que possam comprometer a capacidade de direção e causar acidentes. O exame é obrigatório para os motoristas que possuem a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D e E. O prazo limite venceria em 28 de dezembro de 2023, mas foi prorrogado pelo CONTRAN. Agora, as datas limite estabelecidas são 31 de março de 2024 para motoristas com validade da CNH entre janeiro e junho e 30 de abril para condutores em que o documento tenha o vencimento entre julho e dezembro. Os condutores com mais de 70 anos das categorias C, D e E de ônibus e caminhões, por exemplo, devem realizar o exame para emissão e renovação da CNH, além de atualizações a cada 2 anos e 6 meses. Quem não estiver com o exame atualizado pode ser multado em R$ 1.467. A infração é gravíssima e ocasiona a perda de 7 pontos na carteira.
Veja a seguir. Tribunal Mundial ordena que Israel tome medidas para prevenir atos de genocídio em Gaza. E falamos sobre os protestos que continuam na França. Agricultores bloqueiam rodovias importantes antes de anúncios do governo. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo. Agora 1h16 pelo horário de Brasília, voltamos com os destaques internacionais dessa sexta-feira. O Tribunal Internacional de Justiça ordenou hoje que Israel tome as medidas que estiverem ao seu alcance para evitar atos de genocídio na faixa de Gaza. O pedido foi feito após o caso apresentado pela África do Sul. A Corte nota que a operação militar conduzida por Israel após o ataque de 7 de outubro resultou em um alto número de mortos e feridos, assim como a destruição em massa de casas, deslocamento forçado da maioria da população e extensivos danos à infraestrutura civil. O Hamas considerou como importante a decisão da Corte e afirmou que contribui para controlar Israel, isolar o país e expor o exército pelo que considera ser crimes cometidos na região. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o caso apresentado pela África do Sul como escandaloso. Em um vídeo, o premier afirmou que a acusação levantada contra Israel é falsa e deveria ser rejeitada por pessoas em todo o mundo. Os agricultores que protestam na França há 8 dias para denunciar uma situação econômica insustentável bloquearam várias autoestradas importantes nesta sexta-feira. A autoestrada A1, que liga Paris ao norte da Europa, estava fechada em 2 pontos e outras 2 importantes estradas do sul do país, que ligam a cidade de Lyon à Espanha, também foram bloqueadas ao longo de 400 quilômetros, algo sem precedentes. Temos que rever todo o sistema e ir por etapas. Sabemos que isso não pode ser feito em 2 dias, mas precisamos de propostas concretas sobre taxas dos combustíveis, produtos importados que concorram conosco de forma desleal, que são fabricados com especificações completamente diferentes das nossas. Nestes pontos, penso que podemos avançar rapidamente e depois continuar o trabalho. Não se trata de propor algumas medidas para nos fazer felizes e voltar para casa. É um problema fundamental de muitos anos, de várias gerações, e é necessário que os políticos façam alguma coisa. Os agricultores exigem uma vasta gama de medidas, desde ajuda financeira até uma flexibilização das normas ambientais. Sob forte pressão, o governo do presidente Emmanuel Macron planejou anunciar nesta sexta-feira uma primeira série de medidas rapidamente implementadas para tentar destravar o conflito. O rei Charles III, de 75 anos, foi internado em um hospital de Londres nesta sexta-feira para operar uma hipertrofia benigna da próstata. O anúncio foi feito pelo Palácio de Buckingham em um comunicado. A intervenção tinha sido anunciada em 18 de janeiro, quando o Palácio indicou que o monarca de 75 anos teria de ser submetido a um procedimento de correção da hipertrofia benigna da próstata. Em um comunicado, o Palácio disse nesta sexta que o rei agradeceu a todos que enviaram votos durante a semana passada e ficou feliz com o fato do seu diagnóstico ter um impacto positivo na sensibilização para a saúde pública. Segundo a imprensa britânica, detalhes sobre a doença do rei foram tornados públicos para incentivar os cidadãos a fazerem testes, uma vez que a monarquia não costuma dar muitos detalhes sobre estas questões. A iniciativa da Casa Real foi um sucesso. As visitas à página dedicada a esta doença no site de Serviço Público de Saúde britânico dispararam nos últimos dias. Conhecidos pela sofisticação, os Alpes franceses viraram um laboratório a céu aberto para um experimento científico.
Uma startup da França desenvolve um modelo de habitat espacial que foi projetado para simular e, inclusive, participar de missões à Lua até 2030. As margens do lago congelado no resort de Tignes, nos Alpes franceses, se transformaram em um laboratório a céu aberto para testar um modelo de habitat espacial projetado pela startup francesa Spartan Space. O projeto foi desenvolvido como parte do programa CNES Tech the Moon e teve apoio da Agência Espacial Europeia. Oui, en fait, donc il s'agit d'une simulation d'une mission sur la Lune. É uma simulação de uma missão à Lua que decidimos realizar aqui em Tignes, nos Alpes. E por que Tignes? Há uma série de fatores interessantes. Primeiro, em termos de geologia, estamos em uma espécie de cratera, o que é bastante interessante. Também procuramos um ambiente que fosse um pouco extremo em termos de temperatura, como neve e frio. Temperature, donc avec la neige et avec le froid. No momento, o projeto é apenas um modelo do futuro protótipo, testado pela primeira vez em um ambiente fora dos laboratórios. Mas a verdadeira ambição é permitir que esse habitat participe de missões à Lua até 2030. É um modelo semifuncional. Obviamente, não podemos ir à Lua com esse tipo de equipamento, pois não funcionaria. Mas ele nos permite testar diferentes coisas. Podemos testar alguns dos subsistemas em termos de gerenciamento de energia e sistemas de suporte à vida. O habitat chamado Eurohab foi projetado para caber dentro de um foguete e pousar sozinho, sem ninguém a bordo. O diretor da Spartan Space, Peter Wise, afirma que o módulo poderia ser usado para missões futuras, da mesma forma que a SpaceX fornece um serviço de transporte para a NASA. Nessa quinta-feira, em pleno aniversário de São Paulo, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou um evento especial para os fiéis orarem pela cidade e também por suas famílias. Vamos conferir. A sede da igreja no centro de São Paulo estava lotada. Pessoas dos mais diversos lugares vieram para o evento chamado de Mini Vigília. Meu coração, quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da... Toda essa concentração, que se estendeu até para fora da igreja, foi uma expressão do amor e fé em Cristo. E a vigília teve um propósito significativo: levar o conhecimento de Deus para as pessoas, além de abençoar a cidade de São Paulo, que completou 470 anos. E orando para que a vizinhança aqui, como o pessoal está fazendo aqui, vamos dizer, uma revitalização, para que também tenha um grande avivamento do conhecimento do amor de Deus. O propósito da vigília: abençoar São Paulo. E como eu quisera exaltar-te sem fim, porque tu morrestes na cruz por mim. Além disso, o evento tinha também como objetivo demonstrar que todos podem ser amigos de Deus, ou seja, fazer o que Deus manda. E um de seus mandamentos enfatizados durante a vigília era de que nosso Pai mandou amar até os inimigos. Se a pessoa tem uma ideia diferente da minha, se ela tem vamos dizer assim, um modo de vida diferente do meu, eu tenho que amar essa pessoa. O que é amar? É querer o bem dela. E esse é o propósito, que as famílias todas estejam com esse propósito. Ao ver na televisão uma cena, entenda bem, de um crime, não, esse cara tem que queimar no fogo do inferno. Não, esse cara tem que conhecer o amor de Deus. Além da pregação de diversos pastores, o culto contou com festa, música e até a participação da Turminha da Graça, cantando um de seus sucessos: A Bênção é para mim e para você. Aqui estamos pra alegrar. Olá, 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 olá. Joga a tristeza pra lá e vamos começar. E é claro que não poderia faltar uma passagem da Bíblia que representasse de maneira ideal a representação da vigília para todos os presentes. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas grandes para São Paulo, Deus tem coisas grandes para o Brasil, Deus tem coisas grandes para o homem. Pode ter certeza disso. Santidade ao Senhor, santidade
Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Ao Senhor. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, a 1h50, eu volto com mais notícias dessa sexta-feira para você. Até já!